Galera, bora hoje de Shiba Inu, né? Para tentar acalmar o coração de vocês um pouco para o que realmente está acontecendo e o que futuramente pode vir a acontecer, beleza? Atualmente nesse cenário, o que a gente encontra? Vamos analisar o gráfico como um todo, beleza? Para depois a gente ver pontos detalhistas. O que acontece? A gente tem uma onda 1, certo? Vou explicar de uma forma diferente para vocês entenderem. Uma onda 2. O que acontece? Depois dessa onda 2, a gente tem uma onda 3, em seguida a gente tem uma onda 4, beleza? E de acordo com a questão dos níveis das ondas, o que acontece? A onda 5, que no caso seria essa próxima onda está se formando, ela seria a maior de todas, né? Ou seja, seria basicamente o tamanho disso aqui, né? Ou seja, colocando inicialmente nisso aqui. Seria basicamente isso, ao qual quem já entende já sabe o que eu estou querendo dizer. Beleza, então, de acordo com isso aqui, os níveis que a Shiba Inu buscaria nos próximos dias e tudo mais, seria 0.00, né, ponto, aí 12, né, ou seja, de acordo aqui com 12.000. Então, de acordo com isso aqui, a Shiba Inu buscaria esses valores aqui, certo? Porque eu estou vendo expansão, eu fiz esse cálculo aqui desse valor, quando eu diminui o tamanho do gráfico e tudo mais. Quando eu fiz aqui, diminui o tamanho do gráfico, então eu cheguei até exatamente esse valor. Beleza. Uma outra hipótese ao qual a gente se encontra, né? A gente tem exatamente uma L. Se a gente for traçar exatamente isso aqui, a gente tinha uma LTA, certo? LTA é rompida e ele volta para dentro do canal da LTA. E aí acontece o rompimento dessa LTA. Então, acontece que quando forma o rompimento dessa LTA, nós temos a formação de uma LTB, ou seja, uma linha de tendência de baixa, porque foi rompida. Então, a gente está caminhando para níveis menores. Beleza, só que isso seria no macro, certo? Quando a gente for analisar exatamente o que está acontecendo, juntando indicadores e tudo mais, nós temos exatamente uma LTB, formada exatamente a princípio dessa base, certo? E a gente tem essa LTB com os pontos, com os picos de suporte exatamente nessas médias dessas regiões. Então possa sim ser que a Shiba Inu ela procure exatamente romper isso aqui para exatamente depois dar uma pequena expansão para depois voltar, certo? Por quê? Vocês têm que lembrar uma coisa, a gente dentro do mercado financeiro, qualquer tipo, não trabalhamos com 100% de certeza, nós trabalhamos com probabilidades. Então eu juntei algumas figuras aqui para vocês verem as probabilidades ao qual encontra. Beleza. O que eu tenho que ressaltar também? Vocês estão vendo que a gente tem a nossa LTB, certo? Isso aqui é uma LTB clássica. Só que o que acontece? Quando eu pego exatamente os níveis de RSI, olha aqui para vocês verem, o nível de RSI aqui está em 26 mais ou menos, né? Em 26 mais ou menos. Para a gente dizer que ele entrou em sobrevenda, ou seja, para a gente dizer que ele entrou em sobrevenda, ele teria que estar chegando aos níveis de basicamente, deixa eu ver aqui, aos níveis de basicamente 7. Se a gente está em 26 e ele tem que chegar mais ou menos no nível de sobrevenda 7, então digamos que na teoria, porque é o que eu falo, a gente trabalha com probabilidades, né? Vocês sabem que a teoria é diferente da prática. E o que acontece? De acordo com o RSI, o gráfico ainda tem que cair, o RSI tem que cair 3 vezes ainda. Mas por que 3 vezes? 7 vezes 3 dá exatamente 21. Certo? 7 vezes 3 dá 21. Só que o que acontece é 26. Então, para ficar um número próximo, mas aí seria basicamente isso. Então, a gente acredita que seria basicamente isso. Um outro indicador ao qual a gente utiliza seria o volume. Como vocês conseguem ver exatamente por isso aqui, o volume se encontra muito abaixo de exatamente o que é para ser feito, né? Então, eu acredito que exatamente o mercado ainda vai cair um pouco. Só que aqui, ó, como vocês podem ver, ó, o que eu estou falando de volume, exatamente isso, ó. Olha a média do volume. Número venda está muito grande, mas a gente consegue ver exatamente uma quantidade de vendas diminuindo, ó. Diminuindo, mas a gente ainda não vê compras, a gente ainda não vê uma quantidade significativa de compras, beleza? Uma outra coisa, se vocês pegarem moedas anteriores como FEG Token, como SafeMoon, entre outras mais,
o que acontece? Se vocês forem puxar o gráfico passado, os gráficos sobem para depois devolver tudo. E aí depois ele lateralizar exatamente nessa região. Não estou falando para vocês comprarem nessa região, eu estou falando que eu estou esperando o gráfico exatamente nessas regiões menores. É o que a gente já está cansado de saber. Ah, não vai chegar nunca. Pessoal, olha onde é que já está. Olha onde é que o gráfico já está praticamente quase 50% da região ao qual eu quero comprar. Eu quero comprar na região de 20,00, desculpa, na região de 10,00. Ah, mas não vai chegar. Gente, a gente trabalha com probabilidades. Eu tenho o meu protocolo, cada um tem o seu protocolo. Entendam isso. Eu poderia utilizar aqui outras formas e tudo mais. Uma coisa que me perguntaram. Ah, mas Lobo, isso aqui não seria um triângulo? Beleza, vamos ver se exatamente isso aqui não seria um triângulo. Bom, isso aqui, como vocês me perguntaram, isso aqui seria um triângulo? Seria a base exatamente aqui, né? Ó, aqui, aqui e aqui. Sim, a gente poderia falar que isso seria um triângulo, mas anote uma coisa, por isso que eu falo, existem várias vertentes, não existe só uma vertente dentro do mercado, né? Então por isso que eu falo, vários protocolos dão certo. Olha aqui para vocês verem, a gente tem a base do triângulo exatamente aqui, certo? Triângulos na maioria das vezes geralmente rompem para cima, né? Isso aqui vocês já estão cansados de saber, mas aqui entra exatamente uma atenção. Como o nível de RSI ainda está muito alto para exatamente causar sobrevenda, claro que está chegando a sobrevenda, então a gente acredita que possa acontecer o rompimento disso aqui. E se acontecer o rompimento disso aqui, isso aqui já não é mais um triângulo, entendeu? Aí a gente tem que exatamente voltar para os gráficos maiores e fazer novamente uma nova verificação ao qual a gente fez como no início, beleza? Então, aonde você está esperando, Lobo? Eu estou esperando exatamente a Shiba Inu na região de 10,00 basicamente, entendeu? Muita gente fala, não vai chegar, olha onde já está, olha onde já está. Eu gosto de trabalhar com meus protocolos, cada um tem a sua opinião, né? E aqui eu estou mostrando mais uma vez que a minha opinião, que a minha análise está exatamente batendo com a desde o início de quando eu falei que estava aqui, que qualquer hora poderia voltar. Né? A gente não sabe o dia nem a hora no momento e agora ele está exatamente voltando para essa região, né? Mas a gente pode acompanhar, por quê? Porque provavelmente pode acontecer um rompimento aqui, fazer uma nova onda para depois voltar aqui, não sabemos, trabalhamos com probabilidades, ou então fazer uma pequena onda aqui para exatamente depois derrubar o preço, né? Porque muita gente vai estar presa e os desesperados vão começar a vender exatamente nesse quadrante aqui, né? Então, vai da estratégia de vocês. Eu utilizo apenas suportes, resistências e algumas figuras para minhas análises. Claro que tem outros indicadores aí, mas eu trabalharia como média móvel e eu não vejo o princípio disso. Beleza? Então fica isso para vocês, beleza? Essa análise aí, eu detalhei todos os pontos e todas as probabilidades ao qual tem a acontecer e estou explicando cada caso para vocês entenderem e não agirem por emocional. Eu vejo muitos canais por aí falando, faz isso, faz aquilo, que a Shiba Inu vai subir. Falaram que ia subir, até agora não subiu. Por isso que eu falo, mercado não trabalha exatamente com afirmações, e sim probabilidades. Eu trabalho assim, eu lucro assim, e vocês também têm que começar a mudar um pouco a cabeça, porque mercado funciona basicamente desse jeito. Beleza? Então, vou nessa. Vejo vocês mais tarde. Qualquer coisa, só deixar aí a próxima análise, porque eu faço em breve. It's black and white.